A paz do Senhor, amados irmãos, glorificamos a Jesus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de estarmos hoje realizando mais um programa, Conexão Madureira, programa este idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Nova Cruz. Igreja esta presidida pelos nossos pastores, pastor José de Souza Vieira e pastora Grécia Maria Vieira. Hoje, amados, nós iremos tratar sobre um tema importantíssimo que está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o fruto do Espírito, Espírito Santo. E hoje conosco aqui, nos dando a honra, o nosso amado irmão, diácono Natanael. A paz do Senhor, Natanael, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, estamos aí, né? Falar sobre o fruto do Espírito, coisa importante, missão importante e um tema também muito importante, que é de importância para todo crente. Todo crente precisa entender o que é o fruto do Espírito e o porquê o Espírito Santo é tão importante para a vida do cristão que se rendeu a Jesus. É isso aí. Amém, amados irmãos. Estamos aqui hoje, com o diácono Natanael. Antes de nós iniciarmos falando aqui sobre o tema do programa de hoje, que é fruto do Espírito Santo, nós iremos fazer aqui a menção aos nossos patrocinadores do programa Conexão Madureira. O programa Conexão Madureira, que tem como nossos colaboradores o Espaço Priscila Nascimento, que trabalha com depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteado, maquiagem e massagem terapêutica. O Espaço Priscila Nascimento está localizado na rua 2 de Fevereiro, bairro do Salgado. O telefone do Espaço Priscila Nascimento é o 994 33 22 60. 994 33 22 60, Espaço Priscila Nascimento. Nós temos também como a nossa patrocinadora, colaboradora do programa, a Clínica Esperança, que oferece atendimentos psicológicos e odontológicos, onde a nossa psicóloga, missionária irmã Anabel, atende. Fica localizada na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da ponte João Nogueira da Silva. O telefone da Clínica Esperança, onde a nossa psicóloga irmã Anabel atende, é o 99144 4174. 99144 4174. Clínica Esperança, onde você vai encontrar atendimentos psicológicos e também odontológicos. E também com a nossa colaboradora do programa, a loja dos nossos coordenadores do programa, Aline Monteiro e Emanuel Alves, a loja Boutique Chic, onde você vai encontrar uma variedade de moda masculina e feminina lá na rua Capitão José da Penha, em frente ao Mercadinho de Nilson. Espaço Boutique Chic, a loja Boutique Chic é a loja onde você vai encontrar uma variedade de moda masculina e feminina na rua Capitão José da Penha, ao lado, em frente ao Mercadinho de Nilson. Amém, amados? Nós queremos glorificar Jesus e agradecer a Deus pela vida de todos vocês, colaboradores do nosso programa. Amados, vamos começar aqui, Natanael, falar sobre o fruto do Espírito. Eu vou pedir para Natanael fazer a leitura aqui em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 25. Isso aí. Acompanhe também na sua Bíblia. Então, nesse momento aí, pegue sua Bíblia, abra com a gente. Se você se sentir à vontade, faça anotações. Mas acompanhe junto, porque é importante que você acompanhe junto para ter certeza que a gente está falando o que está escrito mesmo, Igual os crentes de Beré, vai que a gente fala uma besteira aqui. Não, ninguém está livre de falar uma besteira. Nós assim, estudamos e estamos preparados. Mas faça também sua parte de acompanhar. Não acredite em tudo que todo mundo diz na internet. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, 16 ao 25. A minha versão da minha Bíblia é Almeida, século 21. Certo? Então talvez tenha algumas coisas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá, versículo 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambições egoístas, discórdias, partidarismo e inveja,
bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Glória a Jesus. Até a gente observa aqui o apóstolo Paulo falando, ele utiliza um verbo interessante aqui nessas expressões aqui, tanto no 16 quanto no 25. Sim. Andai em espírito, andemos também em espírito. Com certeza. E ele fala sobre a luta da carne contra o espírito, né? Isso aí. Eu entendo. Entende por isso. Eu gosto dessa minha versão, no finalzinho do 25, que ele fala andemos também sob a direção do Espírito, né? Sob a direção. Paulo ele tá falando para uma igreja, é importante que fique aqui o contexto, né? Uma igreja dos Gálatas que não era uma igreja de tão novos na fé assim, mas também não eram tão maduros. E dentro dessa igreja existia um conflito entre cristãos judeus, que antes eram judeus e começaram a crer em Cristo, e de cristãos não judeus, ou seja, os gentios, que nunca foram judeus, nunca seguiram a lei, mas que começaram a crer em Cristo também. Então, existia um conflito entre eles, isso é importante a gente falar, que era assim, os cristãos judeus diziam, não, você quer ser cristão, você quer seguir a Deus, você também tem que adotar as leis judaicas. Aí o que era gentil ficava desenganado. Não, peraí, eu quero seguir a Jesus, mas eu nunca fui judeu, vou ter que seguir as tradições dos judeus, vou ter que assumir uma nova cultura totalmente diferente da minha, uma nova religião. Então, existia esse conflito, por isso que muitas vezes ele fala que não estás debaixo da lei, né? Mas também é importante entender que o que ambos acreditavam, né, era que o novo nascimento, a nova vida vinha pelo Espírito. E aí ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, é importante que a gente entenda que o Espírito Santo, ele não é só um avivamento, não é só um fogo que veio e pronto, e trouxe vida, e às vezes na hora do culto ele deixa o culto um pouquinho mais quente, um pouquinho mais gostoso, e não, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é o próprio Deus que veio habitar em nós. Então, se vivemos pelo Espírito, temos que andar também e sob não é sobre, acima do Espírito, mas abaixo, sob a direção desse Espírito. Então, o que Paulo está falando olha, ele nos trouxe vida, ele nos ressuscitou, ressuscitamos com Cristo, ele nos fez nascer de novo, nós somos agora uma nova criatura, um novo ser humano, um novo nascimento que nasceu e precisa ser conduzido, precisa ser guiado. E aí ele coloca dessa forma, andeis pelo Espírito. Andar sob a direção do Espírito. E é literalmente no sentido assim, ó, você tem um guia. Então, quando a gente chega num lugar que a gente não conhece, conduzir, né? A gente precisa de um guia. A gente precisa de um amigo que já conhece o lugar. A gente precisa, quando chega num ponto turístico, sempre tem um guia lá disponível para mostrar pra gente, contar a história do que foi acontecendo nesse lugar, porque isso aqui é assim. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso guia. E ele é o nosso guia nessa batalha muito importante que ele diz no versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, que eles se opõem um ao outro. Então é isso. Então a gente tem andar sob a direção do Espírito é a decisão diária do cristão. De, olha só, eu vou dar forças para minha carne ou vou dar forças para o Espírito? Quem é que vai me conduzir? Alguém vai me conduzir. Porque ele termina dizendo assim, ó, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, algum dos dois vai me conduzir. Ou a minha depravação, ou a santificação. Ou a minha natureza de pecador, ou a minha natureza de filho de Deus. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou é um ou outro. Né? Ou é um ou outro. E assim, nós como cristãos aqui na nossa igreja, nós somos arminianos, nós cremos na doutrina da decisão, do livre-arbítrio, né? Nós cremos que a gente está no meio dessa luta, né?
E o único poder que nós temos, porque assim, apesar de a gente crer que temos o livre-arbítrio, nós também entendemos pela palavra de Deus que assim, o que sou eu? Exato. O que sou eu? Diante do pecado, diante de Deus. Eu tô ali no meio e a única coisa que eu posso fazer é alimentar um dos dois. Seguir um dos dois. Então, ou eu sigo as paixões da carne, ou eu cedo às tentações, ou eu sigo a minha vontade de pecar, ou eu sigo o Espírito Santo. É uma decisão que nós temos que tomar. É uma decisão que tem que ser tomada. Né? E diariamente, né? Diariamente. Porque a luta é constante. O apóstolo Paulo diz, não vos embriaguei com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Exatamente. Então já dá a dica, né? E esse texto é muito bom porque tem a mesma ideia do que a gente está conversando aqui. Então, assim, ó, você vai, deixe de abrir mão de um desejo que lhe domina para ser dominado pelo Espírito Santo. É no mesmo sentido, né? Isso. Então, isso aqui é muito importante para uma coisa que a gente estava conversando, que você falou, né? Antes da gente começar a gravar. Que é o maior inimigo do crente, não é o diabo, não é o mundo, é o próprio crente. Natureza humana. É a natureza humana. Quando Jesus vai ser batizado nas águas, João Batista diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz, eis o Cordeiro de Deus que veio vencer o diabo. Eis o Cordeiro de Deus que veio destruir o mundo. Essas coisas vão acontecer. Deus vai vencer o mundo e o diabo. Eles não terão domínio sobre nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, existe uma luta que o crente não tem condições de lutar, que é contra a carne. Porque sem Deus, já nascemos completamente escravos. Paulo fala, inclusive aqui nessa carta de Gálatas, alguns capítulos antes, justamente isso, olha, que o Senhor não nos deu espírito de temor, como era antes, escravizados pelo pecado. Entendeu? E é importante que a gente entenda justamente isso. Diante do que existe hoje, do que é a batalha diária da vida de um cristão, nós somos assim, estamos suscetíveis a pecar. Assim, ó, você não precisa fazer nada. Não faça nada. Está pecando. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é caída. Para eu me aproximar de Deus, exige esforço. Exige dedicação. Para eu me afastar de Deus, exige o quê? Nada. Eu não preciso fazer nada para me afastar de Deus. Eu posso não estar fazendo nada. Que aí é por isso que o caminho é largo. O caminho que leva à destruição, o caminho que leva à perdição é largo. Porque você não precisa... Você pode andar por ele de olho fechado, porque ele é tão largo que você não vai sair dele. Entendeu? O caminho do pecado, né? É o caminho do pecar. E ele fala dessa questão da luta, né? É porque a carne cobiça contra o Espírito. O Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Exatamente. Né? Essa decisão, vamos colocar assim, essa decisão é de a quem eu vou me render. Né? José, né? José. Com a mulher de Potifar. Com a mulher de Potifar. É isso mesmo. Ele poderia se render à paixão e ao pecado, ou poderia se render a Deus. E o próprio Paulo também, eu acho bonito como ele se declara prisioneiro de Cristo. Ele é um escravo de Cristo, então ele se rendeu. E essa é a decisão, ó, eu vou me render ao pecado, e assim também me render ao diabo e ao mundo, ou eu vou me render ao Espírito. E essa rendição, assim, tá claro que parece às vezes quando a gente fala de se render a Deus, de viver uma vida de obediência, parece que Deus quer algo de nós, né? Parece que Deus só quer a gente se a gente trabalhar para Ele, se a gente for... Não, na verdade Deus nos quer. Ele quer a nossa... Exatamente. A nossa entrega, né? A nossa alma. Assim, a gente tem que compreender uma coisa muito importante, é que Deus nos quer salvos. Deus não nos quer perdidos. Então, por que Ele iria querer que a gente continuasse pecando? Por que Ele iria querer que a gente continuasse escravo do pecado?
Que fique claro também que essa decisão de parar de pecar é apenas uma decisão. Depois que a gente decide viver uma vida dirigida pelo Espírito, é o próprio Espírito também que vai nos dar força para continuar caminhando. Perfeito. Porque eu não posso dizer, não, vou decidir parar de pecar e achar que eu vou conseguir fazer isso na minha conta. Pelas nossas próprias forças. Exatamente. O que Paulo diz em Efésios é que a salvação vem pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas ele termina dizendo que fomos salvos em Cristo para as boas obras. Com a finalidade. Exatamente. Então, assim, meu bom proceder, minha boa prática, ele é o final. Ele só acontece porque eu me rendi. Porque eu fui salvo. Porque o Espírito Santo está me guiando, me dominando e me fortalecendo. Então não existe isso de alguém achar que não, eu vou parar de pecar e sem orar. Eu vou parar de pecar sem buscar o Senhor, sem me entregar ao Senhor, eu vou parar de pecar porque eu quero. Vai cair novamente. Então as nossas próprias forças não tem como, né? Em Coríntios, Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, pelo contrário, o próprio Deus vai prover o escape para as tentações. O próprio Deus. O próprio Deus. Então, assim, Deus está interessado em nos prover o escape. Falta o quê? Falta a gente. A gente, Deus, estou buscando. Preciso encontrar em Deus o escape para as minhas tentações. Aí, não adianta também eu querer buscar o escape na hora que a tentação chegou, né? Eu tenho que estar fortalecido. Qual soldado de um exército treina tiro no dia que diz assim, estourou a guerra? Não tem como. Estourou a guerra, então deixa eu treinar aqui uns tiros que eu nunca tirei na vida. Não, o cara tá treinando sem ter rumor de guerra, sem ter nada. O cara tá treinando, porque quando chegar o dia da guerra, ele tem que estar afiado. Preparado. Exatamente. Então, andar pelo Espírito, sim, para que a gente resista às tentações, para que a gente não viva segundo a carne, para que dentro dessa guerra que acontece em nós, do Espírito Santo e da carne, a gente tenha forças para dizer, Espírito, conduz. Aí se a gente consegue, por meio da oração, leitura da Bíblia, escola bíblica dominical, uma busca assim, incessante. Né? O ser humano tem que estar desesperado, Ronaldinho. Como Davi disse lá no Salmo, assim como a coça anseia. Caramba, é isso aí. O ser humano ele tem que estar desesperado, tem que estar ansioso por Deus. Tem que estar assim, com medo. Se eu não tiver Deus, eu morro. Se eu não tiver Deus, eu me perco. Se eu não tiver Deus, eu vou me acabar nas minhas tentações, vou me acabar nos meus pecados. E eu não vou conseguir vencer um mínimo coisa que se quer. Porque nós não temos, na verdade, nós não temos força para lutar contra as nossas tentações. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos prepara. É o Senhor que é a nossa rocha. E aí ele fala até isso, Jesus Cristo fala em Mateus, quando ele fala sobre, no final do Sermão da Montanha, depois ele diz todas as coisas que são as mais importantes para um cristão, ele termina dizendo, quem obedece e pratica essas coisas, vou comparar a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades. Isso. E aí ele estava firme. A diferença do sábio e do tolo é que o sábio tinha um fundamento. Mas os dois construíram a casa igual. Os dois tinham tudo igual. Mas o sábio, ele tinha um fundamento. Ele tinha base. E é isso que a gente tem que entender. Não, o sábio e o tolo, assim, o esforço de construir só a casa foi igual. Foi igual para ambos. Então a gente poderia até dizer, não, mas eu consigo. Se eu me esforçar, eu posso parar de mentir. Se eu me esforçar, eu posso parar de várias coisas. Mas é verdade, mas chegar um momento que vai ter um limite. E aí, a partir daí, quem tem base, quem tem fundamento. Exato. Se o Senhor é o nosso fundamento, estamos firmes. Então, assim, não é minha capacidade de me segurar. É onde eu estou fundamentado, onde eu estou seguro. Por isso que o apóstolo Paulo disse, buscai as coisas que são do alto. Do alto, né? Com certeza. Não as que são da terra. É isso. Aí, perfeito, prosseguindo, né, depois de dizer tudo isso, ele começa a partir do versículo 19 a falar sobre as obras da carne. E ele tem duas listas, a gente leu duas listas de obras da carne e a do fruto do Espírito.
essas duas listas, elas são um contraste, são uma comparação. E assim, eu vou usar essa palavra para que fique claro o entendimento. De hábitos. Hábitos. Então, os hábitos da carne e os hábitos do espírito. Hábito, atitude constante. Isso. Praticada de maneira constante. Aquilo que ocorre continuamente. Continuamente. É a minha prática todos os dias. Eu tenho o hábito de quando acordar fazer tal coisa. Escovar os dentes. Isso. Eu tenho o hábito de antes de sair fazer tal coisa. Eu tenho o hábito de antes de dormir. São assim. Prática contínua. Prática constante. Então, assim, eu gosto de usar essa palavra hábitos porque facilita o entendimento. O que são as obras da carne? O que é o fruto do espírito? São hábitos. E o engraçado dessa palavra hábito, assim, se a gente for pegar a palavra, ela vem de habitar. Olha aí. Lugar de morar em determinado lugar. Então, o hábito, ele revela qual é a prática de quem habita determinada situação. Determinado local. Então, lá em casa a gente gosta muito de fruta. Eu, Duda e Zoe, gostamos muito de uva, de banana. Então, é um hábito comprar fruta. Pode ser que na casa de outra pessoa, não, a gente não tem costume de comer fruta. Aqui café da manhã não pode faltar pão e ovo. Não pode faltar cozido. Então, é um hábito que sempre tem. Então é isso. Na minha casa, os nossos hábitos revelam quem habita lá. Não, faz parte da minha identidade. Comer fruta. Comer. Então, os hábitos da carne revela a identidade. Revela a identidade de quem habita em mim. De quem habita em mim. Se a carne habita em mim, então esses hábitos vão estar aqui, ó. Muito claro. Interessante. Agora, os hábitos do espírito revelam se o espírito habita em mim. Então, os hábitos vão revelar quem está em você, quem habita em você. É muito isso. Interessante. Para ficar fácil de entender. Se é a carne ou o espírito. Isso. Né? E aí a gente tem as duas listas. Começando pela lista, né, das obras da carne. Os hábitos da carne. E aí ele fala imoralidade, impureza, indecência. Ele vai separando, né? Isso. Então, imoralidade, impureza e indecência. Podemos associar isso aí para questões, como ele disse na última palavra, indecência, impurezas, imoralidades. Então, palavras tortas, né? Baixo calão, comportamento depravado, então, pecados sexuais, tudo o que envolve esse tipo de coisa. E aí depois ele fala de idolatria e feitiçaria. Coisas voltadas a endeusar outras coisas, outros seres, outros deuses, pessoas, objetos, a mim mesmo. Exato. Entendeu? E aí ele vai falar inimizades, rivalidades, ciúmes, que são pecados de contenda contra as pessoas, questão de ego, questão de ego, orgulho, de gerar briga, de gerar discussão com uma pessoa com outra. Ele tem até em Provérbios, capítulo 7 ou 8, fala assim, existem 6 coisas que Deus odeia, uma coisa que Deus abomina. E a coisa que Deus abomina o que faz falso testemunho, que semeia contenda. Então, tá tudo dentro disso aqui. Aí depois ele vem para ira, ambição egoísta, discórdias e partidarismo, né? O famoso panelinha. Querer fazer coisas por trás de outras pessoas prejudicando, discórdia. Tem bastante a ver com a última também. E inveja, ele também fala inveja. E aí, fofoca também pode fofoca, tudo que tem a ver justamente com desavença entre um ser humano e outro. E aí de bebedices. Isso, aí termina com essa última parte, né? Que a gente tá separando, mas é uma lista só, né? Que são bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, já pecados, eu diria assim, também mais exagerados, mais extravagantes, né? Então, bebedeira e orgia, isso aí é muito extravagante. Mas também é tão pecado quanto esse pecado extravagante, faz tão pecado quanto a imoralidade cometida a escondido. Tudo faz parte desse mesmo fruto. E aí, finalizando essa lista, Orlandinho, assim, ele diz uma coisa... 21? No 21, quando ele finaliza a lista, ele diz assim, uma coisa que eu entendo isso aqui como um diagnóstico. Certo? O que é um diagnóstico? Um diagnóstico é um exame, você sentiu uma dor estranha, você vai, faz um exame, e o resultado desse exame é o diagnóstico, é o
a causa desse problema vai resultar nisso aqui. Isso é o diagnóstico. Essa dor vem desse problema aqui. O problema trouxe o diagnóstico a partir do problema. Uhum. Então, se alguém tem câncer, o diagnóstico, você tem câncer. Dependendo do estágio, você tem poucos dias de vida. Ou você pode tratar, ou enfim. E esse diagnóstico aqui é o diagnóstico, assim, ó, desse último caso. Você tem poucos dias de vida. Você não tem jeito de voltar atrás. E qual é o diagnóstico? O que ele diz no final do versículo 21. Vou prevenir vocês, como já preveni antes. Prevenir. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso tem uma em Apocalipse, tem uma passagem que fala, né? Vou até abrir aqui para a gente fazer uma leitura agora. Que essa parte aí que o apóstolo Paulo fala que os que praticam tais coisas não herdarão. Está alinhada com o que fala em Apocalipse, né? Com toda a Bíblia. Enquanto tu acha aí, eu vou comentar só mais uma coisa que é interessante, é que isso aqui é um cardápio. Isso aqui, às vezes a gente acha não, que o diabo ele me obrigou a fazer isso aqui. Não, a Bíblia diz que o diabo ele é o tentador, mas que a tentação vem de mim. Ele pode, isso, do lado de fora ele pode criar uma situação, ele pode tentar mover essa, mas lá no capítulo 1 de Tiago, ele diz, olha, a tentação, quando concedida, dá luz ao pecado, e isso acontece dentro do ser humano, certo? Então isso aqui o que o diabo fez foi, aqui ó, tome as opções. Foi favorecer. Isso, tá aqui ó. E, como ele fez com Jesus, né? E Apocalipse? Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, obras da carne, né? Obras da carne. A sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É isso aí. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Olha, distância do reino de Deus. Porque então, Deus é santo. Então isso aqui é o diagnóstico mais certo que alguém pode ter na vida. A gente precisa olhar com muita seriedade para essa lista aqui. Como crentes. Isso serve para crente e para quem com certeza. Não aceitou. Mas isso aqui, eu acho que isso aqui serve mais para o crente. É verdade. Mais ainda para o crente. Porque eu preciso olhar e analisar, fazer o que... Um autoexame. Isso, o que Paulo diz no texto que a gente lê na Santa Ceia. Examine-se a si mesmo. Si mesmo. Eu preciso me examinar para saber se eu realmente estou andando segundo o Espírito. Se eu não estou tendo hábitos da carne. Se a carne não é quem está ganhando essa batalha em mim. Verdade. Entendeu? É um autoexame. É um autoexame. E aí, ele vai pro fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E aí, prestem atenção. Mas o fruto do Espírito. Singular. Na tua Bíblia está assim também? Também. Mas o fruto do Espírito. Olhe, você vai olhar nas traduções sérias da Bíblia. Não existe os frutos do Espírito. No plural. Nunca vi nenhuma tradução bíblica que dissesse os frutos do Espírito. Mas pode ser que exista. Se existir, não é uma tradução séria. Porque isso aqui é singular. O fruto do Espírito. O que é que isso significa? Você percebeu que ele fala, no 19, fala as obras da carne. Ou seja, ele fala de várias. Mas quando ele fala o fruto do Espírito, é uma coisa só. Singular. É algo especial, diferenciado. Isso. Eu acho que foi teu pai, pastor Jean, que uma vez deu um exemplo aqui sobre a questão da laranja, né? Os gomos, né? Os gomos é a laranja. A laranja é o fruto e tem os gomos. Isso aí. Né? Tem um exemplo também que o pessoal costuma fazer, que seria o exemplo errado, que é do cacho de uva. Sim. O cacho de uva seria o fruto do Espírito e cada uva é um fruto. Mas não. O fruto do Espírito é uma coisa só. Ou seja, essas nove características. Vou usar a palavra que eu usei antes. Esses 9 hábitos fazem parte do fruto do Espírito. São o fruto do Espírito. Manifestam o Espírito Santo em nós, a identidade. Então, se antes a gente teve o diagnóstico, olha, quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. O diagnóstico aqui, ele já vem no início. Quem tem o Espírito tem essas 9 características. Obrigatoriamente. Então, assim, eu tava conversando com o Orlandinho antes da gente começar a gravar aqui. A primeira vez que eu entendi isso aqui foi num estudo que a gente tinha dos jovens aqui, há um tempo atrás.
E aí quem estava dando essa aula também era meu pai, e ele estava falando, olha só, se você não manifestar, óbvio que não é toda hora, né? Mas quando o momento for de manifestar, se você não manifesta todas essas características, você não tem o Espírito. Porque o que é um fruto? Aí foi o que a gente conversou. O que é um fruto? Paulo está fazendo analogia de uma planta. Fruto é coisa de planta. Eu estudo biologia, eu sei do que eu estou falando. Então, o que é uma planta? É o produto. O que é uma planta não, perdão. O que é o fruto? O fruto é o produto. É o resultado. Teve a semente lançada na terra. Isso. Planta cresceu, então olha só. Caramba, lembrei agora. Jesus Cristo compara a palavra da fé. Tem a parábola do semeador. Tem a parábola do grão de mostarda. Comparando o evangelho, a fé, enfim, a palavra de Deus como uma semente. Uma semente. Então, o que é um fruto? É uma semente que foi plantada, que foi regada, que foi cuidada, que foi protegida, que amadureceu, se desenvolveu e deu um resultado. Processo. Etapas, né? Etapas. E o resultado é um fruto. Então para que fique claro, porque, como eu falei, isso aqui para mim foi uma crise. Eu olhei para essa lista e disse, ó, tô faltando um monte de coisa aqui. Eu achei que eu tinha um espírito. Mas aí eu tô falhando em um negócio aqui que eu acho que então eu não tenho. E aí a gente precisa ter esse entendimento que nós estamos crescendo, amadurecendo. Quando a Bíblia fala que nós nascemos de novo... Santificação é um processo. Santificação é um processo. E quando a Bíblia fala que nós nascemos de novo, que nós somos novas criaturas, a Bíblia não está falando que agora você é uma versão 2.0. Você no mundo, quando você estava vivendo a vida de pecado, ou quando você estava entregue aos seus pecados, eu era o Natanael 1.0. Agora que eu aceitei Jesus, eu sou uma versão atualizada, uma versão... Não, a Bíblia está dizendo que eu sou um novo Natanael. Novo Natanael. E aí usa a ideia do novo nascimento, que é o quê? Agora eu sou novamente um bebê. A conversa de Jesus com Nicodemo. Isso. Nicodemo disse, Senhor, eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe. Não, Nicodemo, você é um mestre da lei, um homem sábio. Mas ele não entendeu. Não entendeu. E aí Jesus até fala, tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E é importante a gente entender que é literalmente isso. Olha, a gente quando crê em Jesus, quando começa a ser discípulo de Jesus, nós voltamos a ser bebês. Nós voltamos ao entendimento zero. E agora a gente precisa aprender de novo a viver. Aprender de novo a como lidar com as questões da vida. Aprender tudo de novo. O reino de Cristo é um reino virado de cabeça para baixo, é um reino ao contrário. Um exemplo claro do que tu está falando aí, sobre essa questão de nascer de novo, aprender a andar, a caminhar, aprender a viver como Cristo quer. Vamos supor que José, antes de Cristo, alguém pisava no pé dele, estressado, dava um murro logo no cara. Aí, novo nascimento, aceitou Cristo, está passando pelo processo de santificação, alguém pisa no pé, ele já não age da mesma maneira, né? Já tem domínio próprio. É outra vida, outro comportamento, outras outra atitudes, pessoa, outros hábitos. Então antes de você entrar em crise, eu já vivi essa crise e a gente precisa entender isso. Olha, é um processo que estamos vivendo. Então, em Romanos, perfeição, não somos perfeitos. Não somos, né? E a Bíblia deixa claro que não somos perfeitos. E um dia seremos, e quando só seremos completamente, o processo de aperfeiçoamento vai ter um fim quando Cristo voltar. Exato. Mas estamos constantemente sendo amadurecidos por Deus. Moldados por Deus, perfeito. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que essa obra começou. E o que essa obra não pode é parar. A semente foi plantada no meu coração, no seu coração, e ela precisa ser cuidada. Essa semente cuidada, ela vai dar origem a uma plantinha. E essa plantinha precisa ser regada, precisa tomar sol, precisa de nutrientes, precisa ser protegida, porque tem muitos bichos, animais, insetos que querem comer. E o que é que isso significa? Significa que eu preciso cuidar da minha fé. Eu preciso proteger das tentações,
não dar lugar ao diabo. Preciso manter distância daquilo que me afasta de Deus. Eu preciso cuidar dela, regar. Eu preciso constantemente da palavra. Preciso constantemente ter uma vida de oração. Preciso constantemente estar em comunhão, vivendo em igreja. Por que vivemos em igreja? Porque um fortalece a fé do outro. Exatamente. Você tem um nutriente que eu não tenho, eu tenho um nutriente que você não tem. A gente vai trocar, vai O próprio compartilhar. culto a gente observa, né? Exato. Às vezes, uma oportunidade para o irmão contar um testemunho. Isso. Traz uma palavra que reanima a gente. Com certeza. Que fortalece, né, a nossa fé. É isso aí. Um hino que é entoado para Com Deus certeza. aqui, né? Então, um momento ali de fortalecimento da fé, Fortalecimento espiritual. Então essas coisas são extremamente importantes. Para quê? Para que minha fé se desenvolva e dê frutos. Para que minha fé se desenvolva. E aí, assim, a gente tá falando de hábitos e, obviamente, isso aqui vai ser traduzido em ações práticas. Exato. Entendeu? Mas o fruto, a essência, são essas coisas aqui dessa lista. As características. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Domínio próprio. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, quem tem o Espírito, quem anda pelo Espírito, quem vive na direção do Espírito, a pessoa a qual o Espírito está vencendo a guerra, essa pessoa tem esses hábitos. Essas características fazem parte da vida dessa pessoa. E é notável. E é notável. É notável. Então, assim, Nathanael, falhei. Não, mas certo, e agora? A falha definiu todo o resto da sua identidade. Exatamente. Uma folha que caiu da sua planta, acabou. Anulou. Matou a planta. Não. Preciso conter. Onde foi que eu errei? Eu preciso analisar onde foi que eu errei e entregar essa parte também a Deus. Quando fala de erro, eu me lembro muito de Davi, né? Sim. Davi. Como é que na nossa mente humana, limitada como é, a gente imagina como é que um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Deus disse, o próprio Deus falou para Samuel, olha Samuel, já achei um homem segundo o meu coração para substituir Saul. Aí, se a gente analisar, Nathanael, como é que um homem segundo o coração de Deus comete um homicídio e um adultério? Mas aí é que tá, você falou que um erro não pode anular todo o resto. Não define, né? Não define. Aí ele no Salmo 51, né? Ele demonstra o arrependimento. Sim. Cria em mim, Deus, o coração puro, renova em mim o espírito reto. Pronto para me obedecer. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Né? Dá-me um coração disponível, pronto, preparado para te obedecer. Então, essas coisas a gente precisa entender como coisas cruciais. Assim, se tem algo importante, é isso aqui. Isso aqui, de verdade, isso aqui não pode ser meio importante para ninguém. Não pode ser mais ou menos importante. É essencial. Ou isso aqui é a coisa mais importante da vida, ou não é. Na Bíblia, quem a gente pode ver que tem esses... Primeiro Jesus. Jesus é o exemplo máximo. Tanto que em Efésios, Paulo diz que nós estamos assim, sendo desenvolvidos, sendo aperfeiçoados, até que chegamos à medida da estatura de Cristo, do amadurecido, do total, Cristo. Mas em várias situações, muitos cristãos demonstram esses tipos de características. Amor. Paulo dizia que a única coisa que fazia ele sofrer era os judeus que ainda não tinham se convertido. Debaixo da lei. Se preocupava em seguir a lei, mas... Exatamente. O Senhor de Cristo. A gente lembra de Jó também, né? Jó. Que sofreu e contudo foi fiel. Domínio próprio. Eu vou fazer uma comparação engraçada aqui. Mas eu vejo domínio próprio na pessoa de João Batista. João Batista, apesar dele ser um cara bem atrevido, e o que a gente pode considerar ser esse domínio próprio aqui, a gente vai ter outros mais pra frente, a gente vai falando mais, mas isso aqui é literalmente o controle e entregue ao Senhor. E João Batista, ele se colocou numa situação muito desconfortável. O que assim é o contrário do que o ser humano quer. Ele foi questionar Herodes e Herodias por terem se casado, que tem uma questão familiar.
ele olhou na cara dos fariseus e falou todas essas coisas, se arrepende. Isso é pouco caiado. Não é, raça de víbora. Raça de víbora. Então, um ser humano, ele viveu uma vida desconfortável, uma vida no deserto. O ministério de João Batista foi no deserto. É uma vida desconfortável, alguém que não tinha, apesar de falar domínio se próprio... gastou para Cristo. Isso. Né? Apesar do texto falar domínio próprio, o fruto é do Espírito. Então, o próprio Espírito, não sou eu. Exato. Pela nossa capacidade não tem como, não. Exatamente. Então, essas coisas são importantes de serem entendidas, né? Que existem hábitos que são de Deus e hábitos que são meus. E uma coisa que a gente estava conversando, né, até para finalizar essa parte da lista do fruto do Espírito, é que cada um de nós temos personalidades diferentes, que eu estava falando contigo até antes. Cada um de nós tem personalidades diferentes. E às vezes a gente separa o fruto do Espírito. Não, são outros frutos do Espírito, porque tem amor, tem aquele, que eu tenho esse. Não, eu tenho aquele, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paciência, eu tenho outro, E a gente separa justamente porque a gente considera muito da nossa personalidade dentro desse fruto que nós vemos. Então a gente precisa separar, mas não separar dizer que não tem nada a ver um com o outro. Separar para entender o que é meu, certo? O que assim, naturalmente eu nasci com isso e o que é que Deus está desenvolvendo em mim. E era aquilo que eu estava te falando. Parando para analisar, eu sou um cara, assim, que naturalmente eu sou um cara mais paciente. Demora para me irritar, entendeu? Mas eu não sou manso. Naturalmente. Entendeu? Então, o que é que o Senhor está fazendo em mim? O Senhor está trabalhando aqui. Naquilo que eu sou bom, Deus está desenvolvendo. Ele vai, vai melhorar muito mais. E naquilo que eu sou ruim, Deus vai desenvolver também. Vai ajustar, né? Vai ajustar, vai me moldar. Aquilo que é bom, fica. Aquilo que é ruim, sai fora o que é ruim e vamos construir de novo. Vamos refazer, vamos melhorar. Entendeu? Então, eu até te falei dos níveis, né? Às vezes a gente se enxerga. Não, será que realmente eu estou vivendo uma vida pelo Espírito? Será que realmente o Espírito tá... Porque assim, aí Abraão, eu gosto muito de Abraão, ele dá um exemplo bem massa. Ele fala assim, digamos que tem 2 jovens na igreja, um novo convertido que acabou de aceitar Jesus e já está há muitos anos. Aí o novo convertido, no mundo, ele falava 30 palavrão. E esse da igreja fala 1. Aí passou 1 ano, o novo convertido que falava 30, fala 5. Ainda fala 5. E o crente? Fala 2. Não, peraí, o rapaz que fala 5 palavrão, ele não tem o Espírito. Esse rapaz aqui pelo menos fala pouco. Mas, olha só, durante esse tempo de desenvolvimento, quem se desenvolveu mais? Novo convertido. Quem saiu do menos 30 para menos 5? Ou quem saiu de 1 para 2? Menos 1 para menos 2, no caso, né? Então, tem coisas em nós que a gente não, é ruim mesmo. Mas é o processo. Precisamos dar tempo para que isso se desenvolva. Você não planta uma semente hoje e colhe o fruto amanhã. Exato. É um processo. É um processo. Etapas. E são essas etapas. É esse processo que chamamos de santificação. Que nem você falou. Esse processo que chamamos de santificação. Que o que é o processo de santificação? É o processo de me aproximar de Deus. Exato. E quanto mais eu estou perto de Deus, mais com Deus eu me pareço. Evidencia o caráter de Cristo. Exatamente. Então, é literalmente isso. O que é que Deus quer de nós? O que significa ser um discípulo de Jesus? Significa ser parecido com Jesus. Ser como Jesus. Ser de meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Apóstolo E Paulo. se essas características aqui são as características do caráter perfeito de Jesus Cristo, então eu estou caminhando nessa direção. Agora que eu não posso achar que eu já sou bom o suficiente e é isso. Eu não preciso melhorar, não preciso de mais nada. Como a gente falou antes, o cristão tem que ser alguém desesperado. O cristão tem que estar em alerta. Não em alerta no sentido de tipo assim, estou em perigo. Porque nós queremos um Deus que nos cuide e nos protege. Mas precisamos estar em alerta espiritual. Sim, eu estou correndo um perigo espiritual que se eu não me aproximar de Deus, eu vou me afastar.
que se eu não lutar essa guerra junto do Espírito, a carne vence. É tanto que o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. A armadura de Deus. Né? Isso Contra mesmo. os principados e potestades, e a gente também pode pegar essa armadura de Deus para usar para vencer nossa carne. Com certeza, né? lógico. Se revestir. E é o que a gente precisa. Então, para finalizar, né, os últimos versículos, 24 e 25. 24 e 25, diz duas coisas assim, essenciais que pode fechar toda essa conversa da gente agora, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos, fazendo a mesma Os coisa. que são, olha a Os que identidade são, aí. identidade. A mesma coisa que Cristo fez. Cristo foi crucificado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que eu entendo, né, que o pecado, ele não está falando de atos pecaminosos. Ele não está falando da prática do pecado. Ele está falando da raiz maligna, da raiz pecadora que a gente tem dentro de nós. Então, como essa raiz vai ser vencida? Porque a raiz de uma planta, ela não é o fruto, mas ela é tão importante quanto. Exato. Não existe fruto sem raiz. Exatamente. Não existe hábitos da carne, não existe hábitos do espírito se não tiver raiz. Então, qual raiz está sendo desenvolvida em mim, né? O que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o que tira a raiz do pecado de nós. Jesus Cristo morreu na cruz para isso. Então, ele está comparando a gente a Cristo. Se os que são de Cristo crucificaram, assim como Cristo crucificou a raiz de todo o pecado do mundo. Vocês que são dele crucifica também. a sua também. Crucifique. Lute contra. né? Lute contra. E aí ele diz no 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Essa expressão andar eu acho muito bonita que o apóstolo Paulo fala, porque eu lembro de Enoque, né? E Enoque andou com Deus. E Enoque andou, repete acho que 2 ou 3 vezes lá em Gênesis. E Deus o tomou para si. Foi-se embora. Então quem anda em espírito, Deus o tomará para si, né? Porque está andando conforme a vontade do Senhor, expressando os hábitos do Espírito que identificam Jesus em nós, né? Amém. Então é isso. Os hábitos, existe dentro de nós uma batalha, né? Carne e espírito. Resumo, né? Existe dentro de nós uma batalha da carne e espírito. E eu estou no meio. E a única coisa que eu posso fazer é quem eu vou seguir. Quem eu vou dar forças, quem eu vou alimentar. Então, para alimentar a minha carne, eu não preciso fazer nada. A própria natureza humana já é tendenciosa já está no chão, já estamos no chão. Já está caída. O diabo não precisa me derrubar, eu já estou no chão. Eu tenho que me esforçar para me levantar e não cair mais, continuar de pé. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Cuide para que não caia. Exatamente. E dentro dessa batalha existem hábitos do espírito, hábitos da carne. Então, o que é um hábito? É uma coisa que é repetida várias vezes. Assim, como seres humanos, e ainda como pecadores, né? Paulo chama de cativeiro da perdição. E ainda estamos, assim, dentro desse cativeiro. Ainda estamos sujeitos a essa carne. Se a gente não lutar contra ela todo dia, uma hora ela vence. E aí, dentro disso, a gente precisa entender que um hábito é algo que é repetido várias vezes. Então eu preciso ver o que é que eu estou repetindo várias vezes. Será que eu estou tropeçando sempre nos mesmos pecados? Será que eu estou e também sempre estou tropeçando? Não é no mesmo pecado, mas estou tropeçando o tempo todo? Ou eu estou vivendo os hábitos do Espírito? Eu estou demonstrando os hábitos do Espírito diariamente. Então é algo que a gente precisa estar atento, vigilante. Eu não posso falhar nisso aqui. Isso já começa até no início do dia, né? Acordou, orar, alimento ao Espírito. Alimentar o Espírito para vencer a carne, né? Constantemente. Tem aquela história, né, do cara que tinha 2 cachorros de briga. E aí, sempre que ia ter uma rinha, né, ele chegava e dizia, agora o branco vai vencer. E o branco vencia. Aí na outra semana, não, agora o preto vence. E o preto vencia. Aí o pessoal perguntava pra ele, como é que você sempre sabe qual dos dois vencer? É fácil, porque
Um está alimentado. Essa semana eu só dei comida ao branco, então o branco vai vencer. Ah. Não, essa semana eu só dei comida ao preto, então o preto vai vencer. Então é Quem isso. estava alimentado, quem estava suprido com os nutrientes, né? É isso. Vencia, E se os fortalecia. nutrientes para o Espírito são a palavra de Deus, são a oração constante, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida sempre próxima do Espírito, longe daquilo que contamina a nossa fé. É isso Glória a aí. Jesus. Glória a Jesus. Amados irmãos, nós queremos agradecer, meu irmão. Obrigado, Natanel. Diácono Natanel aqui, que nos deu a honra de estar hoje aqui no programa Conexão da Madureira, conversando sobre o fruto do Espírito Santo, que, como ele falou mesmo aqui, é algo essencial, fundamental para a nossa vida É isso aí. cristã, a nossa identidade diante da sociedade. A gente tem que demonstrar dia após dia que Cristo habita em nós, né? Que Cristo habita em nós e refletir a glória dele em nós. Vamos encerrar o programa fazendo oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos realizando o programa Conexão Madureira, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Pai amado, muito obrigado por ter enviado o Consolador para nos guiar, nos conduzir, nos alimentar, nos fortalecer, nos direcionar para o centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai amado, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, nos ajudar a alimentarmos, Senhor, o nosso espírito com as características do caráter de Cristo, como foi falado aqui sobre o amor, a mansidão, o domínio próprio, sobre a questão da temperança, Pai. Que o caráter de Jesus seja evidenciado no nosso viver dia após dia. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e dizer: aí é um servo do Senhor, aí é uma serva do Senhor. Que o Senhor abençoe todos os nossos internautas, Pai amado, os irmãos, as irmãs, todos aqueles que estão nos acompanhando no programa Conexão Madureira. Continua abençoando imensamente o Teu servo, Diácono Natanael, a sua esposa, a sua filha. Pai amado, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida de todas as famílias de Nova Cruz, do Rio Grande do Norte e do Brasil. E que a Tua graça, que a Tua sabedoria sejam constantes sobre as nossas vidas, porque sem Ti, Pai amado, nós nada somos, nós nada podemos fazer. A Ti nós tributamos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, Natanel, as considerações finais aí? Fica à vontade, Se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito, né? A gente tem uma ideia de continuar falando sobre esse tema, né? Aí, falando das características do fruto, né? Amor, paz, alegria, paciência, benignidade, e falar de todas, né? Então, você que está aí acompanhando o canal do YouTube da nossa igreja, fique ligado que provavelmente em breve vai ter mais sobre isso, talvez aqui no Conexão Madureira, talvez um vídeo em um outro momento, mas vamos com certeza continuar falando desse tema que é muito importante. E cada característica dela, assim, cada característica dessa, assim, envolve muita coisa do que já foi revelado a nós na Bíblia, do que a gente pode entender pelo Espírito Santo nos dias de hoje. E é isso, a gente precisa estudar a Bíblia sempre, precisa sempre estar buscando conhecimento de Deus, porque isso também é fortalecer o Espírito nessa coisa. Amém. Amados irmãos, nós glorificamos a Jesus pela vida de vocês. Obrigado aqui ao nosso homem da mídia, Gabriel. Deus te abençoe, meu irmão. Agradecemos a todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até mais.